12 centroavantes diferentes foram testados pela seleção brasileira nos últimos 3 anos. 12 jogadores diferentes. Nenhuma resposta. E a Copa do Mundo está chegando. Enquanto isso, o maior artilheiro do Brasil em 2026 está fora da lista. O jogador brasileiro com mais gols no mundo naquele ano não vai à Copa. Esse vídeo vai explicar por que isso aconteceu. E por que o Flamengo já tinha a resposta desde 2023. O problema da seleção, vamos falar do que ninguém quer admitir. A seleção brasileira não tem um número 9. Não tem um centroavante fixo. Não tem um goleador confiável. Não tem um homem que chega na Copa sabendo que a camisa 9 é dele. E os números provam isso. A ESPN levantou o dado. A seleção ficou mais de um ano sem marcar um gol sequer de centroavante. Mais de um ano. Em eliminatórias. Com a Copa do Mundo chegando. Ramon Menezes testou. Fernando Diniz testou. Dorival Júnior testou. Ancelotti testou. Richarlison. Gabriel Jesus. João Pedro. Endrick. Igor Jesus. Igor Thiago. Matheus Cunha. A lista é longa. O resultado é o mesmo. Nenhum titular fixo. Nenhuma solução definitiva. Agora vamos falar de um jogador que estava resolvendo esse problema. Há anos. O nome é Pedro, centroavante do Flamengo. Em 2022, Pedro marcou 29 gols pelo Flamengo. Foi artilheiro da Libertadores com 12 gols. Fez 2 hat-tricks na competição. Foi eleito o melhor jogador do torneio. E foi escolhido o Rei da América pelo jornal uruguaio El País. Em 2023, Pedro marcou 35 gols. 35. Encerrou o ano como o jogador brasileiro com mais gols no mundo inteiro. Em 2024, marcou 30 gols em 43 jogos antes de setembro. Artilheiro do Brasil. De novo, 3 anos consecutivos sendo o centroavante mais letal do futebol sul-americano. E a seleção tinha um problema com centroavante. Setembro de 2024. Pedro estava convocado. Estava em Curitiba. Estava no treino da seleção brasileira. E então, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Dentro do treino da própria seleção. O joelho que quebrou Pedro foi o joelho da seleção. Ele saiu de campo. Voltou ao Flamengo. Ficou meses em recuperação. Em 2025, Pedro voltou. Marcou 12 gols. Ganhou a Libertadores. Ganhou o Campeonato Brasileiro. Os 2 maiores títulos do futebol sul-americano no mesmo ano. E esperou a convocação de Ancelotti. A exclusão. A convocação saiu. Pedro não estava na lista. 26 jogadores escolhidos para a Copa do Mundo de 2026. Pedro não era um deles. O próprio jogador falou sobre isso. Sem raiva. Sem revolta. Com uma maturidade que impressiona. Disse que tudo que acontece na vida ele tenta tirar o lado bom. Que quem foi convocado também mereceu. Que se não foi, Deus não permitiu. Agora pensa comigo. O jogador que foi artilheiro do Brasil por 3 anos seguidos. Que ganhou Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Mundial de Clubes. Que se lesionou no treino da própria seleção. Que voltou e voltou a fazer gols. Esse jogador olhou para a câmera e disse: Deus não permitiu. A comparação, mas vamos comparar. Porque os dados não mentem. João Pedro, do Chelsea, é o nome mais cotado para a camisa 9 do Brasil na Copa. 6 jogos pela seleção, 0 gols com a camisa amarela. O próprio Ancelotti admitiu publicamente que João Pedro provavelmente merecia estar na lista. E ainda assim não convocou. Richarlison vai à Copa com a experiência de 2022. Mas sem marcar pela seleção há anos. Pedro, 35 gols em 2023. Artilheiro do continente em 2022. A pergunta não é se Pedro é bom. A pergunta é: qual dos 12 centroavantes testados tem o histórico que Pedro tem? O diagnóstico final. Então, o que está acontecendo? A seleção brasileira foi para a Copa do Mundo de 2026 sem resolver o problema do número 9. Um problema que existe desde 2022. Um problema documentado, testado, debatido, e a solução estava no Maracanã. Estava jogando toda semana, fazendo gols toda semana, ganhando título atrás de título. O Flamengo tinha a resposta.
A seleção escolheu outro caminho. A Copa vai começar. O Brasil vai entrar em campo. E em algum momento, em algum jogo, vai surgir aquela situação. Aquele momento que pede um centroavante de área. Um jogador que chega na bola e manda para o fundo da rede. Nesse momento, muita gente vai lembrar desse vídeo. Muita gente vai lembrar do Pedro. Se você quer análise de verdade sobre o Flamengo e sobre a seleção, sem torcida cega e sem papo furado, se inscreve no Sport Fla. A gente está aqui antes. A gente fala o que os outros não falam. O Flamengo avisou desde 2023. Você ouviu agora.